Olá, tudo bem? Continuando no estudo dos enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal, vamos falar agora do enunciado de número 668, cujo teor é o seguinte: é inconstitucional a lei municipal que tem estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinado a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. Pois bem, esse importante enunciado de 2003 será agora devidamente compreendido. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, nos traz o chamado princípio da capacidade contributiva. Nos termos da Constituição, então, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, ou seja, serão graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. Pois bem, a chamada progressividade é uma técnica utilizada para dar efetividade a esse princípio da capacidade contributiva. O que seria progressividade? Basicamente, é a alteração das alíquotas conforme a alteração da base de cálculo. Ou seja, conforme a base de cálculo vai aumentando, as alíquotas também vão aumentando de forma progressiva. No caso do IPTU, a base de cálculo, nos termos da legislação tributária, é o valor venal do imóvel. Então, conforme esse valor venal vai crescendo, aumentando, as alíquotas também vão aumentando. Basicamente, é isso que nós temos como progressividade. E qual a problemática envolvida neste caso desse enunciado? Envolvendo, inclusive, essa emenda constitucional de número 29. Originalmente, a Constituição Federal previu apenas um tipo de progressividade para o IPTU, uma progressividade extrafiscal. Extrafiscal porque a sua finalidade não é a arrecadação para a fazenda pública, mas dar efetividade a algo específico, no caso, a função social da propriedade. Então, o artigo de número 182, parágrafo 4º da Constituição nos diz que o poder público, a ele é facultado, em casos de solo urbano, olha só, não edificado, subutilizado ou não utilizado, entre outras coisas, o inciso 2 diz: instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial, IPTU, progressivo no tempo. Então, a Constituição originalmente previu essa possibilidade de progressividade no tempo para penalizar ou para motivar o proprietário a bem utilizar o seu imóvel, não deixando-o subutilizado, não edificado ou não utilizado. Pois bem, ocorre que alguns municípios começaram a criar leis prevendo alíquotas progressivas para o IPTU, não com base nessa função extrafiscal, mas visando a arrecadação, ou seja, a função fiscal, que é de arrecadar, alegando que, presumivelmente, aquele que tem um imóvel maior tem uma capacidade contributiva maior. Começou-se então a questionar, diante do Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dessas leis, uma vez que, até então, a Constituição Federal não previa esse tipo de progressividade para o IPTU. E o entendimento do Supremo é de que o artigo 145, parágrafo 1º, refere-se aos chamados impostos pessoais. Essa é a interpretação que se faz, ou seja, impostos que recaem sobre o sujeito, sobre o contribuinte, não sendo aplicado aos impostos, em regra, os impostos reais, os quais recaem sobre bens, que é o caso, por exemplo, do IPTU. A exceção seria a previsão expressa da Constituição, que até então previa essa progressividade para o ITR e para o IPTU, como eu já disse, com função extrafiscal. Resumindo, até 2000, o Supremo Tribunal entendia que até 2000, melhor dizendo, não seria possível criar uma progressividade fiscal, ou seja, com o intuito de arrecadar para o IPTU. Chegando em 2000, então, tivemos a Emenda Constitucional 29,
que alterou o artigo 156 da Constituição Federal, criando agora uma nova progressividade para o IPTU, de cunho fiscal, de cunho arrecadatório. Assim, nós temos hoje dois tipos de progressividade para o IPTU. É possível, então, esse aumento das alíquotas conforme o aumento da base de cálculo, tanto para motivar o uso correto da propriedade, como também para a arrecadação, simples arrecadação. Diz o artigo 156, alterado pela emenda 29 de 2000, no parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o 182, parágrafo 4º, inciso 2, o imposto previsto no inciso 1, ou seja, o IPTU, poderá 1. Ser progressivo em razão do valor do imóvel, ou seja, o valor venal é a base de cálculo, e ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e uso do imóvel. Então, a partir de 2000, é possível uma lei municipal trazer esses dois tipos de progressividade. O que esse enunciado está dizendo é que, em que pese essa alteração constitucional, as leis municipais anteriores a ela são inconstitucionais quando prevêem progressividade meramente arrecadatória, fiscal. E isto por quê? O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não existe a chamada constitucionalidade superveniente. Ou seja, não é porque a Constituição foi alterada que as leis antes inconstitucionais tornam-se constitucionais. O parâmetro a ser aferido, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de Constituição, é o texto constitucional quando da elaboração da norma. Então, quando essas leis foram elaboradas, a Constituição Federal não previa a chamada progressividade fiscal. Daí, então, que são inconstitucionais. Esse é o entendimento cristalizado nesse importante enunciado. Ainda é importante observar que o Supremo Tribunal Federal se manifestou em sede de repercussão geral acerca da seguinte questão. Pois bem, uma vez que essa lei municipal é declarada inconstitucional, ou seja, nula, sem efeitos no mundo jurídico, haveria então, em relação a esses imóveis, uma inexistência do IPTU? Ou seja, eles não pagariam nada nesse período, relativo a esse período? O Supremo, então, em 2015, no recurso extraordinário 602.347, de relatoria do ministro Edson Fachin, deliberou pela seguinte tese: declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do IPTU, no que se refere a fato gerador ocorrido em período anterior ao advento da emenda 29, olha só, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, ou seja, não deixará de pagar o IPTU. Só que, tendo em vista que aquelas alíquotas progressivas eram inconstitucionais, deve-se utilizar então a alíquota mínima prevista na legislação à época. Ok? Por fim, acerca dessa questão da progressividade, é muito importante nós observarmos que no recurso extraordinário 562.045 de 2013, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade, veja bem, da progressividade fiscal, ou seja, arrecadatória, para o imposto real. Progressividade esta que não está prevista na Constituição Federal. No caso concreto, foi analisada uma lei do Rio Grande do Sul que traz as alíquotas progressivas para o ITCMD, Imposto Real. No caso, também foi analisada a resolução do Senado, que, conforme a orientação e determinação constitucional, estabelece alíquotas máximas para o ITCMD. Nessa resolução havia essa previsão de progressividade. Então, o atual cenário é que aquele entendimento tradicional do Supremo de que progressividade cabe apenas para impostos pessoais, ressalvadas as determinações constitucionais para os reais, aparentemente sofreu uma mudança
com esse recurso extraordinário que reconheceu a constitucionalidade de progressividade fiscal para o imposto real, progressividade esta não prevista na Constituição Federal. Ok? E aqui eu termino essa breve análise desse importante enunciado do Supremo Tribunal Federal. Se você gostou desse vídeo, se ele acresceu conhecimento, não deixe de curti-lo, comentá-lo. Também se inscreva no nosso canal, sempre estamos comentando as súmulas, os enunciados de grande relevância dos tribunais superiores. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.